Bom dia, queridos irmãos e irmãs em Cristo, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Eu senti o desejo no meu coração de fazer isso, né? E peço por sabedoria a Deus, devido à situação em que nós estamos vivendo aí no nosso país e no mundo. Não podemos estar hoje nas igrejas locais, nas nossas igrejas em que nós nos congregamos. Mas eu creio que a palavra do Senhor deve sempre estar conosco. E eu quero aqui, como professor da Shalom, junto com meu irmão Isaac, junto com meu irmão Elias, o pastor Mário, né? Estar transmitindo a aula de hoje para os irmãos aí que estão em casa. E eu creio que vocês terão tempo suficiente para poder estar assistindo essa aula depois, ok? E é a primeira vez que faço isso, certo? Então, peço aí a compreensão dos irmãos, que Deus me ajude, que Deus me dê sabedoria. Mas eu quero transmitir esta aula neste momento via internet, né? Como eu já disse, não podemos estar nas nossas igrejas locais, ó. Mas, ó, lembre-se, Crente Batista, ó, tá aqui, ó. Crente Batista não falta onde, irmãos? Na EBD. Então, eu tô aqui com minha camisa aqui, viu? Vou estar aqui transmitindo essa aula. Gravando, né, para depois enviar para os irmãos, mas nós crentes batistas não faltamos na EBD, mas devido à situação que estamos vivendo, tivemos que faltar, mas nem por isso vamos deixar de ter EBD, irmãos. Então, Shalom, aí, pega a sua revista aí agora, neste momento, e abra na sua revista a lição de número 16, vá lá, eu te espero, lição número 16, que o assunto trata sobre cobiça. Cobiça, ilusão e decepção. Tá aqui, ó. Lição de número 16, ó. Essa é a revista do professor, né? Mas você tem aí a sua revista, a revista do aluno. Então abra lá a lição de número 16, que o assunto é cobiça, ilusão e decepção. Então vamos ler aí o texto base, que é Provérbios, capítulo 28, versículo 20. Estou com a minha Bíblia aqui, ó. Vamos lá? Provérbios, capítulo 28, versículo 20, ó, que diz o seguinte. O homem fiel abundará em bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não ficará sem castigo. Então, que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por este momento, que o Senhor nos ajude a entendemos a Tua Palavra, ajude a mim, Senhor, que nós, ó Pai, que os servos do Senhor, não venhamos, ó Pai, ser pessoas cobiçosas, ó Pai, porque a cobiça é um pecado, que o Senhor tenha misericórdia de todos nós, meu Pai, e ajude-os, ó Pai, neste momento que estamos vivendo, no mundo do nosso país, que o Senhor tenha também misericórdia de todos nós, Pai, que acima de tudo, possamos, ó Pai, buscar ao Senhor, ó Deus, seja nos templos e nas casas, como diz Atos 5,42, onde a igreja primitiva, os apóstolos, todos os dias, nas casas, nos templos, eles não cessavam, Senhor, de buscar e de ensinar Jesus Cristo. Então que o Senhor nos ajude também a agirmos assim. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, meus queridos irmãos em Cristo da nossa classe Shalom, a lição 16, como já disse, trata sobre cobiça, ilusão e decepção. E o verso-chave, o autor aqui da revista, ele colocou o mesmo texto aí de Provérbios 28, 20. Mas eu quis usar um texto diferente aí. Que trata também a respeito disso, que é 1 Timóteo capítulo 6, verso 10. Abra sua Bíblia lá rapidamente, 1 Timóteo 6, 10. E olha só o que o apóstolo Paulo diz para o jovem Timóteo, e que também serve para nós, né? Entendemos a respeito disso. 1 Timóteo 6,10 diz o seguinte, ó, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Então, irmãos, por que eu quis usar esse texto-chave, esse verso-chave aí, né? Porque tem muito a ver com o tema da lição. Porque realmente a cobiça, ela só traz ilusão e decepção.
Então, qual o alvo da lição aí? Aqui na revista diz o seguinte, ó, o alvo da lição, meus queridos, é conscientizar os alunos, eu e você, né, quantas armadilhas na busca do enriquecimento rápido, pessoas que são cobiçosas por querer enriquecer, por querer ter dinheiro e mais dinheiro, né? Então, é conscientizar os alunos quantas armadilhas na busca do enriquecimento rápido, especialmente jogos de azar, e desafiá-los ao bom uso da liberdade cristã. Então, esse é o alvo da lição. E com isso, meus queridos, com isso, o aluno será capaz de quê? De entender que enriquecimento rápido, e até de forma ilícita, né, pode levar, sabe o quê? A pobreza moral e espiritual. Então, além disso, além do aluno entender que o enriquecimento rápido pode levar à pobreza moral e espiritual, nós, como cristãos, devemos desejar ter o que é lícito aos olhos de Deus, correto? E também agir de maneira ética e de acordo com a palavra de Deus, também na condução da vida material, financeira. Então, está aí o alvo da lição e que nós, como alunos, precisamos ser capazes de entender essas três coisas aí. Entender que enriquecimento rápido pode levar à pobreza moral e espiritual, desejar ter o que é lícito aos olhos de Deus e agir de maneira ética, irmãos, de acordo com a palavra de Deus, né? Principalmente na condução da nossa vida material, na nossa vida financeira. E, bom, irmãos, a lição, como já vimos, né? Como já vimos no tema aí, trata sobre cobiça, né? Um dos pecados que creio eu e acredito que os irmãos também concordem comigo, é um dos pecados, irmãos, que deve ser mais combatido por cada cristão individual. E por que isso? Porque a cobiça, irmãos, é um pecado subjetivo. E o que significa isso? O que é algo subjetivo? Subjetivo, irmãos, é algo pertinente ao indivíduo em si. É tudo aquilo que é próprio do sujeito, certo? É algo que está baseado na sua interpretação individual e não pode ser válido para todos, né? Ou seja, são as minhas ideias, os meus pensamentos, os meus anseios, né? Tudo aquilo que eu desejo, que o meu coração deseja, nem sempre é válido para todo mundo. Isso é algo subjetivo. E a subjetividade, irmãos, é algo que muda de pessoa para pessoa, certo? Como o gosto pessoal. Por exemplo, cada um possui o seu. Cada um possui um gosto pessoal. Portanto, é algo subjetivo, ok? E a cobiça, irmãos, é assim também. A cobiça é assim, ó, de todos os 10 mandamentos da lei de Deus, lá que está em Êxodo, né, capítulo 20, de todos esses mandamentos, de todos os 10 mandamentos da lei de Deus, irmãos, os 9 primeiros são mandamentos objetivos. E o 10º é um mandamento subjetivo. Vocês sabem quais são os 10 mandamentos? Vamos lá para Êxodo capítulo 20, de 1 a 17? Ó, Êxodo, quero que você abra sua Bíblia lá, Êxodo capítulo 20, do verso 1 ao verso 17, onde trata aí a respeito dos 10 mandamentos, ó. Êxodo capítulo 20. Então falou Deus todas essas palavras dizendo: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Aí ele continua falando a respeito ainda do segundo mandamento. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais até os filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Ó. Terceiro mandamento, está no versículo 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Quarto mandamento: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Agora eu vou pular para o versículo 12 aí, ó. Quinto, não é isso? Quinto mandamento: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Sexto mandamento: não matarás.
Sétimo, não adulterarás. Oitavo mandamento, não furtarás. Nono mandamento, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E o 10º mandamento, adivinha o que é? Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do seu próximo. Então, irmãos, o 10º mandamento aí trata a respeito que da cobiça, irmãos, que nós não devemos cobiçar nada do nosso próximo, né? Então, como eu disse, os 9 primeiros mandamentos eram objetivos, por quê? Porque poderiam ser julgados e legislados e julgados, né, por qualquer autoridade que o Deus tivesse constituído. Por exemplo, se alguém não guardasse o sábado, era julgado. Se alguém prestasse culto a outro Deus que não fosse o Senhor, também era motivo de julgamento isso. Se alguém matasse, se alguém adulterasse, se alguém furtasse, se alguém dissesse algum falso testemunho contra o seu próximo, poderia ser julgado e condenado até a morte. Então, esses 9 primeiros eram mandamentos objetivos, ou seja, né, eram alvos ou metas que deveriam ser cumpridas, né, independentemente do pensamento de cada um. Independentemente. Já no caso do pecado da cobiça, queridos irmãos, somente Deus é quem vê o que está no interior do coração do indivíduo. Se ele é um cobiçoso ou não, sabe? E só Deus é quem julga. E através do seu espírito, né? Ele usa e até usou pessoas para reconhecer esse tipo de pecado. Né? Como no caso de Pedro, Ananias e Safira. Vocês lembram o que aconteceram? Ananias e Safira venderam a propriedade, só que eles reteram um certo valor daquela propriedade e só deram aos apóstolos um valor, né? E o apóstolo ali, né, falaram, foi por tanto que vocês venderam essa propriedade? E eles falaram, foi por tanto, né? Tudo isso por causa de quê? Da cobiça. Eles reteram ali parte do que foi vendido, né? Tudo isso para não depositar aos pés dos apóstolos, depositar para a casa do Senhor. E o que aconteceu? A Bíblia fala que Pedro falou que eles estavam mentindo a Deus. Deus revelou ali para Pedro. Pedro, por si só, como um homem, ele não ia saber disso mesmo. Ele não conhecia o coração de Ananias e Safira. Mas Deus usou ali, né, para mostrar o pecado da cobiça de Ananias e Safira. Além deles também, o caso de Geazi, servo de Eliseu. Lembra também o que aconteceu com ele? Cobiçou ali, né? Foi um cobiçoso. E por causa daquilo, né, a cobiça dele, foi ali atrás do capitão Naamã, né? Falou assim, não, o Eliseu ele quer os presentes de volta. Ele mandou vir buscar, sendo que Eliseu tinha recusado já. Ele já tinha falado assim, não, eu não quero os teus presentes, né? Por Naamã ter sido curado da lepra. Vocês conhecem a história, né? Mas o que aconteceu? Geazi, por causa da cobiça, foi lá atrás de Naamã inventar uma história, né? Mentir. E dizer que não, ele quer de volta, sendo que era para ele aquilo que ele queria, né? E o que aconteceu? Sofreu as consequências, né? Ilusão e decepção, irmãos. Ilusão e decepção. O caso também de Acabe e a vinha de Nabote. Vocês também conhecem. Acabe, cobiçoso, né? Porque queria a vinha de Nabote. Até chegou a falar com Nabote assim, me dá a sua vinha, vende para mim. Porque tinha um olho grande na cobiça na vinha de Nabote, né? Vende para mim a tua vinha que eu te dou outra melhor ainda. Olha só. E Nabote recusou. Aí vocês sabem da história, né? Que a maldita Jezabel foi lá e conspirou contra Nabote e tomou a vinha dele e deu para Acabe, né? Mas, queridos irmãos, vamos pensar um pouco, né? O que é de fato a cobiça, né? O que é para você a cobiça, né? Bom, aqui eu vou dar a definição de cobiça aqui para os irmãos, segundo aquilo que nós temos aqui na revista, né? Porque aqui na revista você pode olhar, você pode até pesquisar também no dicionário, no Google, né? Enfim, aí, pela internet, né? A cobiça, irmãos, é aquele desejo ardente de possuir bens materiais, de possuir riquezas e honras, sabe? É aquela ambição desmedida de possuir riquezas. Isso é cobiça. Isso faz parte
de cobiça. Porém, irmãos, eu quero dizer para vocês, pelo que nós podemos perceber, principalmente aqui ao ler, né, ao analisar o 10º mandamento, né, que fala sobre cobiça, que a cobiça, irmãos, ela não está somente naquele desejo ardente de possuir bens materiais, mas ela está relacionado a aquele desejo ardente de possuir, né, ou conseguir alguma coisa que não é minha, mas do meu próximo. Olha só como que é a cobiça. Ela vai muito mais além do que desejar ter riquezas. Ela é um tipo de sentimento que me faz querer ter o que é do outro. Já pensou que coisa terrível que é? Existem pessoas, irmãos, que cobiçam a mulher do outro. E olha assim para talvez aquele irmão, aquela pessoa assim, essa mulher deveria ser minha. E falam assim. Tem pessoas que cobiçam para si o carro do outro, a casa do outro. Fala assim, esse irmão, esse carro ali tinha que ser meu. Cobiçando o carro do irmão, né? Algo terrível, mano. Então, irmãos, a cobiça, em sua essência, né, é desejar aquilo que já é do outro. Mas o autor aqui da revista, né, ele abrangeu a cobiça de uma maneira mais voltada, né, para aquele desejo excessivo e sem medidas de possuir bens materiais em geral. Mas eu só quis deixar claro para os irmãos, né, que a cobiça vai muito mais além do que isso, ok? Mas com relação, irmãos, a esse desejo excessivo e ganancioso de conseguir as coisas, né, existe uma história a respeito da cobiça humana que diz o seguinte. É a história de um escritor chamado Herman, que está aqui na revista, né? E ele escreveu uma história chamada O Chicote da Cobiça, que está aqui na revista. Você até pode ler aí também na sua revista, né? O Chicote da Cobiça. Presta atenção nessa história, irmãos. Havia um camponês ferido pela cobiças de terra. Ele cobiçava terras. Ele não conseguindo do patrão o que ele desejava, o que ele fez? Procurou outro senhor que lhe fez a seguinte proposta. Ele colocaria seu boné sobre uma porção de terra. O camponês deveria andar ao redor daquele boné ou aquele chapéu, né? E voltar para ele, né, para o boné, até o pôr do sol. Toda a terra que ele pisasse, certo? Seria sua e ele pagaria com o dinheiro que possuía. O camponês concordou alegremente e o dono das terras agiu como combinado. A princípio ali o camponês andou calmamente, mas logo adiante, olho grande, viu um pedaço de terra ótimo para plantar milho. E então, o que ele fez? Alargou aquele círculo que ele estava andando, né, a fim de incluir aquele trecho. Mais adiante ele descobriu um pedaço de terra, olha só, os seus olhos foram mais adiante, cobiçou mais outro pedaço, né, de terra. Ele viu que havia um pedaço de terra excelente para o cultivo de batatas. E o que ele fez? Apressou o passo para incluir aquele pedaço de terra. Outro magnífico lote de terra, né, lhe chega ao alcance da vista. Olha só, cobiçou mais outro pedaço. E outro mais. E a história diz que outro mais. E para ele abranger tudo aquilo, ele teve que correr. E assim ele fez. Ele começou a correr. Primeiro ele foi a passos cadenciados, mas depois ele precisou correr com toda a força. Afinal, ele concluiu, né, que já bastava e notou com apreensão, olha só, depois que ele incluiu todos esses trechos de terra, né, ele notou com apreensão já que o sol já estava se pondo, sabe, bem perto ali do horizonte, né, e o chapéu lá ainda estava fora de vista dele. E o que ele fez? Começou a apressar os passos, mas ele já estava cansado, já estava com seus pés feridos, sangrentos, a cabeça lhe doía, os seus pulmões já não conseguiam mais respirar de forma fácil, né? Tinha dificuldade de respirar, as veias ali diz que achavam tensas, inchadas, o coração batia forte, né? Mas o que ele fez? Ele ainda redobrou os esforços.
e afinal depois avistou ali o boné, o chapéu. E o que é que ele fez? Ele foi tentando indo até o boné, né? E os seus ouvidos já latejantes percebiam os estridentes aplausos daqueles que estavam em volta, né? E com esforço sobre-humano, diz aqui a história, ele estendeu a mão para chegar até o chapéu, o boné. Mas sabe o que é que aconteceu? Antes de atingir o boné, ele caiu exausto. O sol se pôs e sabe o que é que aconteceu? Ele estava morto. Morto, irmãos. Tudo porque quis abranger mais terra. Quanto mais terras para ele seria melhor, né? Esse seria o acordo. Mas ele não conseguiu fazer nada. E sabe, irmãos, existem pessoas como esse camponês aqui. Sabe? Que não se preocupa com o sacrifício que tem de fazer para conseguir mais riquezas. Existem pessoas como esse camponês aqui, ó, que faz o que for possível para conseguir mais bens, não importa, contanto que tenha mais. Eu quero mais. Cobiça, cobiçoso. Existem pessoas também, irmãos, como esse camponês, que se concentra tanto em obter mais, que até deixa de desfrutar aquilo que já tem. Existem pessoas assim, vocês conseguem entender? Então, irmãos, agora, é claro, né, que nós precisamos ponderar, né, algumas coisas, né? Porque o fato de alguém não desejar ter nada, né, por achar que pode estar sendo cobiçoso, isso pode fazer com que venha cair no pecado do comodismo, né? Portanto, precisamos saber diferenciar as coisas, né? Não é pecado desejar ter coisas boas, né? O problema da cobiça acontece, irmãos, quando eu valorizo mais o ter do que o ser. Mas agora eu quero que os irmãos respondam comigo aí na revista, né? Na sua revista, dá uma olhadinha lá. Se é verdadeiro ou falso. E algumas questões aqui, olha só. Vai lá para a sua revista para analisar junto. Só um minuto. Aqui, por exemplo, aqui na revista diz o seguinte, ó. Perdão aí por esse intervalo aí de segundos, porque eu me atrapalhei aqui em alguma coisa. Mas olha só, irmãos. Se atente aí para o que diz a revista aí, que está baseada sobre esse tema da cobiça, que é um pecado, né? Que nós precisamos combater, irmãos. E eu me incluo nisso. Responda se é verdadeiro ou falso. O dinheiro é a raiz de todos os males. Isso é verdadeiro ou é falso? Isso é falso, né? Não é o dinheiro que é a raiz de todos os males. É o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. Outra questão aí, né? Essa aqui pode até gerar polêmica. O que você acha? É mais fácil ser um crente pobre do que um crente rico? Essa afirmação é verdadeira ou falsa? Tá aqui na revista. Eu quis passar isso para os irmãos. É mais fácil ser um crente pobre do que um crente rico. E aí, o que você acha? Eu poderia dizer, na minha opinião, que eu, apesar de ser pobre, mas acho que seria mais fácil ser um crente rico. Mas desde que esse crente rico fosse realmente uma pessoa amorosa, que se preocupasse com o próximo e através da sua riqueza, do bem que ele possui, do dinheiro que ele possui, ele pode ajudar outras pessoas, ajudar missionários, ajudar pessoas carentes, enfim, né? E já o pobre não tem essas condições, né? Claro que isso não é motivo também para não ajudarmos, não é pelo fato de ter pouco ou muito dinheiro, devemos ajudar independente daquilo que temos, certo? Mas um crente que é rico, mas e que é verdadeiro mesmo, e que se preocupa com o próximo, ele pode fazer isso, ele pode estar fazendo isso, né? Por isso que eu creio que seria até mais fácil ser um crente rico. Por quê? Por questão de poder ajudar mais o próximo, o irmão em Cristo. E assim por diante, né? Outra questão aí, ó. É pecado ser rico? Essa afirmação é verdadeira ou falsa? Falsa, né, irmãos? Riqueza não é pecado. Senão Deus não tinha dado tantas riquezas para os seus servos do passado, né? Abraão, Isaac, Jacó, Salomão, irmãos. Deus deu riquezas para Salomão como nenhum outro. Nenhum outro rei de Israel teve, do mundo, teve tantas riquezas como Salomão
teve. Mas, então, essa afirmação é falsa, tá? Não é pecado ser rico. É pecado ser cobiçoso. Você ter aquilo que Deus te deu e querer estar em busca de mais, e mais, e mais. Isso Deus não se agrada, né? Mas é claro, meus irmãos, né, que não podemos cair nos extremos também, né? Não devemos valorizar demais a prosperidade, porque podemos cair no pecado da cobiça. É certo? É o que já temos falado aqui. Mas também, por outro lado, não devemos desprezar demais a riqueza, né? O bem-estar financeiro, porque podemos pecar por comodismo e se acomodar e não em busca realmente daquilo que você pode ter através da capacidade que Deus te deu, certo? Porque Deus pode fazer isso se Ele quiser na sua vida, né? Ele pode fazer isso, né? Agora, irmãos, precisamos sim reconhecer a nossa realidade, que é o ponto 1 aí da lição. Reconhecendo a realidade. Ponto 1 da lição aí da 16. E Provérbios 22, 2 diz o seguinte, ó, abra sua Bíblia lá, vamos ler. Provérbios capítulo 22, versículo 2, diz o seguinte, olha só. O rico e o pobre se encontraram. A todos os fez o Senhor. Deixa eu perguntar uma coisa aqui para vocês, irmãos. Como está a sua vida financeira hoje? Como está a sua vida financeira hoje? Existe algum bem material que você não tem, mas gostaria de ter? Você acredita que se tivesse tomado algumas cautelas com suas finanças, se tivesse ao longo dos anos, desde a juventude, feito alguns depósitos, alguns investimentos, você acredita que estaria com melhores condições de vida hoje? Porque tudo é uma questão de atitudes. Tudo é uma questão de atitudes, né? Principalmente com a nossa vida financeira, né? Irmãos, para mim, na minha concepção, né, para ser rico não precisa ter muito dinheiro, certo? Não precisa ter muito dinheiro, né? Basta apenas você ter condições, sabe, sem nenhum impedimento financeiro, de adquirir aquilo que você deseja. Por exemplo, né? É tão chato quando você quer ter alguma coisa e aí não pode ter porque o dinheiro ali é curto, não é verdade? Não é chato isso? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu vou no shopping, agora não dá porque tá fechado os shoppings, né? Mas eu vou no shopping e vejo lá um tênis de 600 reais. Pra nós é caro um tênis de 600 reais, não é? Mas um rico, ele pode ter um tênis de 600 reais? Pode, não pode? E um pobre, ele pode ter um tênis de 600 reais? Quando eu falo pobre aqui, irmão, não estou falando de gente que como posso dizer assim, né, que passa fome. Estou falando de pobre na categoria assim de pessoas que não têm muito dinheiro mesmo a ponto de ter uma casa luxuosa, a ponto de ter um carro assim como uma Mercedes-Benz, enfim. Estou falando pobre na categoria de pessoas mais humildes, né, que nem sempre podem ter tudo ou aquilo que querem por causa de sua condição financeira. Mas a respeito do tênis ali de 600 reais. Eu sou pobre, mas eu posso ter um tênis de 600 reais? Posso, por que não? Por que não? Como eu falei, se nós com sabedoria, se pedimos sabedoria a Deus para lidarmos com nossas finanças, saber usar as nossas finanças e é algo que precisamos, nós podemos sim ter algumas coisas, né? É claro que você vai analisar ali, puxa, um tênis de 600 reais, eu posso comprar 2 pares de 300. Ou posso comprar um de 350, um de 400 e o resto desse dinheiro eu compro uma roupa ali pra mim, uma calça, uma camisa, umas gravatas, enfim, né? Devemos realmente, irmãos, e é o que eu peço a Deus, usar a sabedoria para usar a nossa vida financeira, né? Saber como lidar com a nossa vida financeira, né? Mas agora, meus queridos, eu quero analisar também com os irmãos aí, né, dentro desse ponto 1, que é reconhecer a nossa realidade, 5 perguntinhas aí pra gente refletir, né? Aqui na revista, ó, dentro do ponto 1 aí, ó, reconhecendo a nossa realidade,
5 perguntinhas que vai ter aí para analisar. Por exemplo, por que o dinheiro não é a raiz de todos os males? Já falamos ali atrás, né? Porque o amor ao dinheiro é que é a raiz de todos os males. Por que muitas vezes, presta atenção nisso, a pobreza é o resultado da falta de sabedoria. Por quê, irmãos? Porque a pessoa não usa corretamente os recursos de que dispõe. Aí, às vezes, ela quer ter mais e não pode ter por causa de... Talvez porque não sabe usar os seus recursos financeiros, né? Ou porque não pode mesmo, né? Vamos falar aqui da minha real, né? Mas aí o que acontece? Fica cobiçando o que é do outro. Não pode ter porque ou não sabe usar os seus ganhos, gasta às vezes demais, ou não pode ter porque realmente tem um salário muito baixo. Mas o que acontece? Fica cobiçando. Não deveria cobiçar então, né? Fica cobiçando o que é do outro, né? Ou fica ali somente tão, sabe, alucinado assim, puxa, eu queria ser rico, eu queria ter muito dinheiro, né? E às vezes isso não acontece, Deus não permite isso acontecer, porque pode ali subir para a cabeça, né? Você pode se tornar realmente um cobiçoso em vários sentidos, né? Ó, ponto 3 aí, ó. Pergunta 3. Você acha que Deus capacita os seus servos para adquirirem riquezas? Sim ou não? Quais as evidências dessa capacitação que Deus concede aos seus, né? Inteligência, habilidades, espírito de iniciativa, espírito de empreendimento, capacidade de aprendizagem. Tudo isso Deus dá ao ser humano, Deus dá a nós para que possamos realmente conseguir mais bens, mais coisas, né? Aqui na Terra, enquanto estamos aqui, né? Olha só, pergunta número 4. Um crente que se torna rico, né? Não de forma ilícita, jamais isso, mas por ter sido abençoado por Deus também, porque ele se esforçou, estudou e foi em busca disso. Mas um crente que ele consegue ter uma alta posição lá, deve se sentir constrangido por causa disso? Não, né? Porque tudo deve ser recebido conscientemente como bênção de Deus. E a pessoa se tornar humilde por causa disso, né? Não se ensoberbecer, né? Porque pode também vir o pecado da soberba, né? Pode vir também esse tipo de pecado, orgulho, né? Olha a questão número 5 aqui. Você acha que a pobreza oferece perigos? Bom, pra mim não. Mas talvez pra algumas pessoas, será que oferece perigo? Uma pessoa que é realmente pobre mesmo, muito pobre, que não tem condições, às vezes, de comprar nem uma calça nova, né? Porque, enfim, devido a diversas situações da vida, né? Mas esse tipo de pobreza oferece perigos? Que tipo de perigos poderia oferecer? Roubo, né? Pessoa, por ser pobre, vai querer roubar agora para poder, né, adquirir alguma coisa. Assalto, né? São talvez esses perigos aqui que o autor que eu estou falando aqui para vocês colocou aqui, né? Segundo a visão dele, esses seriam os tipos de perigos que a pobreza pode oferecer, né? Irmãos, mas não há só perigo na pobreza não, viu? Há perigo também na riqueza também, viu? A riqueza pode fazer, como eu disse, com que a pessoa venha a se tornar um orgulhoso, né? Venha destratar o próximo, destratar o irmão, sabe? Se sentir superior, enfim, é algo realmente que deve ser tomar cuidado. E aí existe esse perigo também aí na parte da riqueza, né? Mas enfim, né? Irmãos, mas olha só, existem pessoas realmente tão cobiçosas por dinheiro, né, irmãos, que usam até de maneiras arriscadas, né, e até ilícitas de enriquecer, que é o caso aí da lição, do ponto 2 da lição, que fala sobre a maneira arriscada e até ilícita de enriquecer. Existe isso também. Quais são geralmente os meios usados, né, que muitas pessoas gananciosas, cobiçosas, usam para o enriquecimento rápido e ilícito, né? São que jogos de azar, né? Bingos, loterias. O que você acha de um crente que joga na loteria? Você acha isso certo, correto? Um crente está indo na loteria jogar para poder enriquecer? Enfim, né? Mas existem pessoas que usam isso também, né? Cassinos. E existem pessoas também, irmãos, que até
se tratando de comerciantes, né? Querem enriquecer nas custas dos outros. Coloca sobrepreço na venda de algum produto para ganhar vantagem, sabe? E infelizmente acabam fazendo isso, né? E superfaturando, né? Existem aí, no caso aí do governo, né? De obras aí, obras com superfaturamento, né? Enfim, tudo por causa de ganância. Tudo por causa de ganância e cobiça, irmãos, que é um pecado contra Deus e que nós, como cristãos, devemos sim tomar cuidado, né? Para não cobiçar, como diz Êxodo 20:10, a mulher do próximo, a casa do próximo, o carro, né? O animal aqui, nada do próximo. Que Deus nos ajude, irmãos. Mas que Deus nos ajude sim a investir, como o autor diz aqui na revista, aquilo que nós possuímos de maneira sábia e justa. Quer seja pouco, quer seja muito, irmãos. E isso é responsabilidade nossa. É uma nossa responsabilidade, né? Agora, contudo, a especulação com o dinheiro, né? Com jogos, por exemplo, né? Na tentativa de lucrar apressadamente e sem esforço, isso pode nos trazer, sabe o que? Danosas consequências, irmãos. Consequências danosas. E eu quero partir para o ponto 3 aqui, rapidamente, porque o que o ponto 3 fala aqui, ó. O ponto 3 nos identifica os riscos e as consequências dessa busca e dessa cobiça por riquezas e dinheiros, enfim, né? E atrás de bens materiais, né? Só pensando com o coração naquilo, né? Só pensando nisso, né? Por exemplo, o descontamento constante, descontentamento constante, ponto 1 aí primeiro subponto do ponto 3, é o que o autor aqui nos diz, né? Uma pessoa cobiçosa, irmãos, ela sempre quer mais. Ela sempre quer mais, como sanguessuga, né? E às vezes ela não alcança isso, e o que vem? O descontentamento. E é terrível, irmãos. Ponto 2, subponto 2, fala sobre a pseudo-confiança. O que você faria se ganhasse 2 milhões? Imaginou? Agora leia Provérbios 11:28. Vamos lá? Aqui rapidamente, que eu não quero alongar a aula. Provérbios 11:28. Olha só o que Provérbios 11:28 diz. Aquele que confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a rama. Então, irmãos, quem confia nas suas riquezas, o que acontece? Vai longe? Não vai longe, não. Não vai, irmãos. Porque riquezas um dia acaba. Ela pode murchar, secar, né? Depositar a nossa confiança na segurança que as riquezas supostamente trazem, irmãos, faz-nos murchar, secar, até cairmos como uma folha de uma árvore. É o que o texto aqui está dizendo. Então, pessoas que às vezes ganham muito dinheiro, né? Por exemplo, como eu falei aqui, o exemplo aqui da revista, o que você faria se ganhasse 2 milhões? Não, estaria já rico, né? E o que acontece? Muitas pessoas aí às vezes depositam sua confiança nisso, não achando que isso aí um dia vai passar, ou que pode acabar, se você não souber usar, né? Tem um filme que eu já assisti, não sei se alguns de vocês já assistiram, é um filme brasileiro, talvez quem já assistiu vai lembrar aí, né? Que fala Até que a Sorte nos Separe. É a história lá de um casal, né? É aquele comediante lá que fez esse filme, é Leandro Hassum. E ele e sua esposa, parece que eles ganham ali na loteria 100 milhões de reais. E no decorrer do filme, né, ele consegue gastar esses 100 milhões de reais e depois fica pobre até devendo. Mas eu falo, mas é impossível gastar 100 milhões de reais. Ali o filme mostra que foi possível sim, fazendo viagens, comprando carros de luxo, viagens caríssimas, enfim. Qualquer dinheiro, irmãos, se não souber ser bem usado, vai acabar um dia. Então não adianta a pessoa correr atrás de muito dinheiro
E até que ela até consiga isso, mas esse dinheiro uma hora vai acabar. Um dia você vai morrer, o dinheiro vai ficar aí pros seus, né? E se aqueles que vierem depois de você, que herdarem aquilo que você conquistou, não souberem usar? E aí como é que fica, né? Na questão de empresário, ele vai, constrói uma empresa, aí uma multinacional, enfim, aí depois os filhos, ele morre, os filhos dele assumem, aí depois os filhos faz quebrar a empresa e falir a empresa. E aí o que que adiantou, né? Adiantou para aquele que conseguiu, né? Mas os que vieram depois dele não tiveram sabedoria para usar os recursos que tinha, né? Os dinheiro, né? Então, e tudo isso por causa de quê? Por causa da autoconfiança, né? Ali no que tem. Vamos, né? Esse dinheiro que nós tem aqui, a gente vamos para frente, vamos conseguir muita coisa, enfim. Colocando confiança, né? Pseudo-autoconfiança, né? Pseudo-confiança, melhor dizendo. E aqui o subponto 3 fala uma vida improdutiva que a cobiça gera no caso de jogos de azar, né? A pessoa só vai gastando dinheiro, né? Gastando e gastando e gastando. E já vimos casos aí, né? Pelo menos pela internet, de pessoas que ganharam aí na loteria, né? Milhões, enfim, né? Mas se você sair perguntando na rua aí se você conhece, ninguém vai falar que conhece, né? Alguém que já ganhou na loteria, né? 10, 20, 30 milhões, 100 milhões, né? Primeiro porque quem ganhar não vai sair falando, né? Mas enfim, né? A cobiça, irmãos, ela gera também uma vida improdutiva. Mas, e também, o subponto 4, você pode até estar lendo aí na sua casa, porque eu não quero esticar a aula, estou falando demais aqui. Ela pode causar também exploração e socialização regressiva. É isso mesmo, principalmente aqui com relação a jogos de azar, ele fala muito sobre isso, né? Vocês podem estar lendo aí nas suas casas, tá bom? Vocês vão ter tempo para isso, porque não é para ninguém sair de casa. O subponto 5 fala sobre falência moral. Falência também moral, a cobiça pode trazer. E o ponto 6, o subponto 6 do ponto 3, irmãos, fala sobre fracasso espiritual, que também a cobiça gera. Até que ponto a cobiça pode interferir no relacionamento com Deus? Pode? É claro que pode. Pessoa cobiçosa demais interfere sim totalmente. Porque a pessoa começa a ver na sua frente somente o dinheiro e os bens que quer desejar, que quer ter. E às vezes até aquilo que é do outro, que é pior ainda, né? Então a cobiça interfere nisso, no nosso relacionamento pessoal com Deus, no nosso relacionamento com a igreja também. Acaba também interferindo. Às vezes tem crentes que devem fazer isso, irmãos. Eu não sei, eu não conheço não, mas tem crentes que devem fazer isso. Deixam de dar o dízimo, tudo para poder ir, sabe fazer o quê? Sabe fazer o quê? Jogar. Jogar para poder tentar ganhar dinheiro, né? E isso é terrível, irmãos. Isso é terrível. E também pode ser até um mau relacionamento para os não crentes. Pode dar mau testemunho, né? Servindo como escândalo e até incentivo, né? E pode gerar isso, né? Também. Então que Deus tenha misericórdia de nós, né? E aqui para terminar, nós vivemos em dias, né? Que todos os anseios do homem têm o referencial econômico. Este é o único valor da sociedade, que aguça ainda mais a cobiça do homem. Para essa mentalidade, as virtudes como lealdade, fidedignidade, honestidade, honra, têm o seu preço, basta saber qual é. Mas, irmãos, que Deus nos ajude a não sermos pessoas cobiçosas, né? Vocês estão vendo aí nesses dias que estamos vivendo, as pessoas estão mais preocupadas em comida, mais correndo atrás de comida, correndo atrás ali de álcool gel, produtos de limpeza. Eu trabalho em supermercado e tenho que estar indo, né? E tô vendo lá o mercado assim, ó, cheio, as pessoas tudo atrás de comida. Ninguém tá atrás de Deus, tá atrás tudo de comida. Querem fazer estoque de coisas. Que Deus tenha misericórdia. O povo ainda está com seus olhos fechados para as coisas que estão acontecendo, que são tudo prenúncios, anúncios da volta de Cristo. Pestes, guerras, né? Sinais nos céus, enfim. Tudo anunciando que
Jesus Cristo, ele está mais perto a cada dia que passa de vir buscar a sua igreja, né? Então, irmãos, que Deus nos ajude, né? Porque a cobiça, ela só gera isso, ilusão e decepção. Não cobicemos ter mais riquezas. A Bíblia fala que nós devemos estar contentes com aquilo que temos. É claro que você pode buscar por ter uma vida melhor, mas que isso não venha ser o centro, né? Que, como eu disse lá atrás, que não venhamos mais valorizar mais o ter do que o ser. Então, que Deus nos ajude a estarmos sempre no centro da sua vontade. Amém? E ó, crente batista, não falta no EBD. Não estamos nas nossas igrejas locais, mas somos crentes aonde quer que for, nos templos e nas casas. E vamos valorizar a EBD, irmãos, até mesmo dentro de casa. Então assista esse vídeo, está um pouquinho longo, mas compartilhe, assista, você vai ter tempo para isso. E que Deus os abençoe, em nome de Jesus.